Qual é a relação entre crença e caráter, né? Muitas vezes nós justificamos a nossa crença de acordo com a nossa postura mediante a realidade. Mas o interessante é que quanto mais frustrações o ser humano tem, mais ele tem dúvidas da sua crença, seja ela qual for, porque o mesmo chega a questionar o seu próprio caminho, o seu próprio itinerário, pensando se ela, né, está no caminho certo. O interessante é que cada vez que sofremos uma frustração, interessante que a frustração praticamente ela está no campo das ideias, né? Tanto a frustração quanto a esperança. Você vê algo, né, que lhe projete, na verdade, uma certa alegria, e com isso você começa a estabelecer planos. E esses planos muitas vezes também são frustrados de acordo com a perspectiva que temos mediante essa crença, né? Se eu falar somente isso, seria apenas limitar o mundo, que ele é totalmente subjetivo. Mas a realidade, ela tem uma tendência muito grande de frustrar os nossos planos. Porque cada vez, por exemplo, quando o homem, né, ele recebe uma afronta, na verdade, né, como é que eu posso dizer, uma afronta da realidade, né, os seus desejos, na verdade, não são cumpridos, mas na realidade ele se calca. Mas o interessante é que se o homem se calcar muito na realidade, ele se torna depressivo, né? E se o homem calcar muito na fantasia, ele se torna totalmente otimista. Mas qual é o plano em que o ser humano pode se estabelecer, na verdade, entre a frustração e o otimismo? É a realidade. Mas muitas vezes as pessoas podem dizer: o que é realidade para mim não é realidade para você. Sim, é verdade. Mas todos temos um ponto em comum. Porque cada vez que o mundo lhe diz não, na verdade a sua concepção da realidade deveria ser mais forte. Mas na verdade ela vai gerando, né, um sentimento que é totalmente oposto. Por quê? Porque cada vez que eu me frustro, eu vou ficar melancólico. E cada vez que eu fico melancólico, eu fico abatido. E cada vez que eu fico abatido, eu fico mais desanimado. Então, a vida, na verdade, ela tem o costume de frustrar as pessoas, né? Interessante que quando ela te frustra, você teria que verificar aonde é que você está errando. Muitas vezes a perspectiva que criamos acerca da realidade é totalmente lúdica, né? Ou seja, a pessoa tem vontade de ir à Lua, por exemplo, e não tem uma realidade totalmente que não condiz a ela, né? Em vez de falar de ir à Lua, a pessoa tem o sonho de ser astronauta, mas não tem nenhuma realidade que se baseie para que ela possa chegar em seu sonho. Será que isso é possível? Então, eu acho um campo muito até espinhoso quando as pessoas dizem: você pode ser tudo aquilo que você deseja. Será mesmo? Interessante que o desejo tem que estar de acordo com a realidade. Mas sim, há suas exceções. Há pessoas, por exemplo, que lutam, na verdade, de acordo com o seu sonho para poder chegar. Mas é a exceção. Mas a exceção pode se tornar a regra. Hoje em dia as pessoas acreditam que sim, que você pode ser qualquer coisa. Mas será mesmo? Se você olhar, por exemplo, né, a realidade que você vive, a sua situação atual, será que você pode ser tudo aquilo que você deseja? Muitas vezes é o meio que formata a nossa maneira de pensar, e não a nossa maneira de pensar que formata o meio. Temos o mundo no nosso coração, mas não podemos mudar o mundo conforme a nossa realidade e projeção. Então, todas as vezes que entramos em confronto com a realidade e com o mundo,
temos uma maior probabilidade de errar e viver no campo da abstração, viver no campo do ressentimento, até mesmo culpando, né, na verdade, os outros. A minha realidade, o meu desejo não se tornou, na verdade, concreto, porque o outro, né, atrapalhou os meus sonhos. Interessante que temos o costume de falar o seguinte: tudo que eu consegui, eu consegui sozinho, né? E toda vez que eu sou derrubado, sempre é culpa dos outros. Sempre terceirizamos tudo. Nunca terceirizamos a vitória, né? Mas sim a derrota. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperte o joinha das notificações e, como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.